Olá, bem-vindo ao Arena de Ideias, o podcast da Oficina Consultoria. Este é o espaço que nós temos para discutir temas relevantes, importantes que tratam de comunicação, de inovação, de reputação e de influência. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e Big Data na nova era do RIG, a área de relações institucionais e governamentais. Para as pessoas que terem acesso, que têm baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, estou usando uma blusa verde. E aqui comigo dividem a bancada o Guilherme Maziero, que faz parte da minha equipe, é especialista em inteligência política, e a Yara Lemos, que é a diretora da Free Minds Comunicação. Eu vou abrir aqui o espaço para eles também fazerem a sua autodescrição antes da gente começar. Guilherme? Oi, gente. Boa tarde, prazer estar aqui. Sou um homem branco, com cabelo nem muito comprido, nem muito curto. Estou usando óculos, terno preto e uma camisa azul. Olá, eu sou Yara Lemos, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura dos ombros, cacheados, estou usando uma camisa azul, uso óculos, bem como os meus colegas aqui de bancada, e é um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Bom, então vamos começar o nosso debate, né? A gente, quando fala de inteligência artificial, de Big Data, e assim, que é uma coisa que está muito na boca das pessoas, né? E aí eu queria começar perguntando para a Yara, com toda a experiência que ela tem muita experiência, tanto na área, nessa agenda feminina de combate à violência contra a mulher, ela também tem especialização na área de inteligência artificial, e aí ela vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela daqui a pouco, mas quando a gente fala disso, Yara, e a gente está trazendo isso para esse universo das relações institucionais e governamentais, como é que você enxerga? É uma grande vantagem a gente ter acesso a essas tecnologias? Isso está realmente mudando a forma como a área atua? Com certeza, Raquel. Na verdade, nós não conseguimos mais viver sem essas tecnologias. O mundo hoje não permite mais. E nós somos uma geração, eu sou de uma geração que aprendi ainda a datilografar na máquina de escrever. Quanta coisa que passou por nós durante esses últimos anos e faz com que nós tenhamos que estar a todo momento se adaptando a esses novos sistemas. É impossível você pensar hoje em RIG sem tecnologia, tá? Porque o cliente fica para trás. É necessário que ele se adapte a esse novo sistema e que, principalmente, a gente encontre as ferramentas necessárias para que ele atinja o seu objetivo, seja ele qual for esse objetivo. Mas de que forma que a gente faz isso sem que nós causemos prejuízos a outros atores envolvidos? Porque quando a gente mexe com inteligência artificial, que é esse o nosso tema aqui, nós sabemos que é um processo delicado. Nós mexemos com dados, quem é que cuida dos dados? Falando no Brasil especificamente, nós estamos lá em qualquer compra que nós formos fazer, menor que seja, qual é o seu CPF? É o dado mais importante que nós temos e que nós fornecemos ele a todo o momento. Quem é que controla esse dado? O Brasil é o 6º país no mundo em que mais ocorre vazamento de dados. Nós temos agora, recentemente, uma fraude que foi desbaratada envolvendo aposentados e pensionistas e que ainda, nessas últimas horas, foi colocado que pelo menos 400 números delicados que não poderiam ter sido vazados, eles foram expostos. E quem tem o controle disso tudo? A informação, ela vale muito. Informação vale dinheiro, mas não é à toa que as pessoas hoje, elas estão sendo compradas, principalmente em regiões de menor poder aquisitivo, não só no Brasil, quanto em outros países também, para terem a sua íris cadastrada do seu olho, porque futuramente esse vai ser o caminho, assim como hoje a gente abre o telefone celular com a digital. Dali um pouquinho você vai abrir porta só com a íris do olho e outros sistemas. A própria entrada do meu prédio, por exemplo, eu fiz o cadastro para poder entrar dentro de casa, eu tenho que colocar o meu rosto lá.
mas eu não tenho garantia nenhuma de quem é que está cuidando desses dados. Então, o que nós precisamos falar, quando a gente fala de RIG nesse sentido, é de que forma utilizar esses dados para o bem dos clientes, tá? E para que consigam atingir os seus objetivos, mas sem que isso traga prejuízos a outros atores envolvidos. Essa tríplice, ela precisa ser delicadamente estudada e principalmente ser colocada nas mãos de pessoas que tenham esse conhecimento. Hoje a gente tem uma gama de pessoas se colocando como especialistas em inteligência artificial. Basta que a gente coloque, vai rapidamente numa rede social e aparece centenas de especialistas em rede social utilizando e gravando e falando loucamente nas redes sociais e misturando tudo, misturando rede social com inteligência artificial, utilizando de uma série de sistemas que muitas vezes eles não são exemplo um do outro, mas que a falta de conhecimento faz com que as pessoas acabem indo para esse caminho, e isso é extremamente prejudicial para todo o desenvolvimento tecnológico do mundo, porque nós não temos como fugir da tecnologia, nós não tivemos como fugir da criação da energia, da roda, e estamos aqui, que bom, a quem fez tudo isso, não é? Então, daqui a muitos anos, nós vamos ver esses avanços tecnológicos muito mais intensos, mas para que eles possam caminhar de uma forma tranquila, é preciso que as balizas sejam colocadas de forma enfática, e isso cabe, obviamente, aos formadores de políticas públicas, dos legisladores de todos os países envolvidos. A Yara trouxe uma série de elementos aqui que a gente vai, ao longo do programa, entrando um pouco mais neles, né? E aí eu queria perguntar para o Guilherme, a gente pegando o aspecto ainda positivo de inteligência artificial, de Big Data, o Guilherme, ele vem do jornalismo, ele tem um histórico de jornalista investigativo, e aí como é que a gente faz, Guilherme, em relação a um excesso de informações que a gente tem possibilidade de acessar hoje? A inteligência artificial está ajudando, está atrapalhando? Como é que é a questão dos vieses e como que você entende também a necessidade ainda do fator humano atuando aí com a inteligência artificial? Oi, Raquel, boa tarde de novo para você, para a Yara, que acompanha a gente aqui. Eu vejo que essas ferramentas de inteligência artificial, principalmente quando a gente vai falar de busca, de processamento de dados, a gente tem assim muitos caminhos que vão ajudar no trabalho, por exemplo, de um repórter, ou para fazer uma análise política, para fazer uma leitura de cenário, mapeamento de stakeholder, porque a gente ganha tempo, consegue trabalhar com um universo muito maior de informação, de dado, fazer resgate de acervo, enfim, a gente tem mecanismos ali que são ferramentas mesmo que otimizam o nosso trabalho. Agora, isso por si só não é suficiente, porque a gente tem que saber trabalhar com essas ferramentas, saber entender os dados que vêm dessas ferramentas e dar um sentido para aqueles dados. E essa análise desses dados, até a própria análise da busca desses dados, como tudo isso vai ser feito, para mim, depende de um fator humano que é essencial, que é estar próximo das pessoas, é conversar com as pessoas, ter vivência, é poder entender as pessoas, até para poder direcionar essa busca e realmente ponderar o que está sendo apresentado, porque a gente vai se deparar com realidades muitas vezes complexas na política, pensar, por exemplo, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Você pode ter um histórico de votação, de falas, de rede social, de posicionamentos, de agendas de um determinado parlamentar sobre determinado assunto. Então, você tem ali indícios de que um direcionamento de que ele vai votar a favor daquela pauta, ou vai fazer uma defesa maior ou menor daquela pauta, enfim. Mas, ainda assim, é necessário
ter o contato, conversar com aquela pessoa, conhecer de onde ela vem, a base eleitoral dela, outros fatores que podem influenciar no voto dessa pessoa, que muitas vezes não são públicos, ou não são conhecidos, ou eles pegam sutilezas que muitas vezes os dados e esse mundo de informação trabalhada não vai conseguir dar. Então, tem muita coisa que o contato próximo, olho a olho, algum desconforto que você sente numa conversa, isso, com um olhar treinado para quem vai trabalhar com jornalismo, com política, às vezes uma expressão corporal, uma situação ali, uma fala, enfim, uma expressão que é utilizada, isso muitas vezes ajuda a abrir caminhos e dar sentido para todo o trabalho de dados, por exemplo, que a gente pode usar. Agora, Yara, quando a gente pensa nas ferramentas em si, né, o Guilherme trouxe esse aspecto ali da quantidade de informações, a gente poder ter acesso a informações, poder fazer análises preditivas até, mas ainda com a importância da gente manter ali o relacionamento, a atuação de bastidor, o conhecimento tete a tete, o ser humano, né, que é muito da área de relações institucionais governamentais. Mas quando a gente pensa em ferramentas e na agilidade do processo para uma área, para uma atuação de relações institucionais governamentais, você tem vários clientes e tal, como é que é o seu dia a dia? Como é que vocês aproveitam, usam, pensando agora um pouco mais no aspecto positivo dessa tecnologia, e aí depois a gente entra um pouco mais nos cuidados que a gente precisa ter e também fala um pouco mais de regulamentação. Bom, Raquel, nós fazemos uso dos sistemas de tecnologia a todo momento. A exemplo, parlamentares. Assim, quando eles querem conhecer melhor o público de atuação no estado em que eles têm como base, ampliar esse conhecimento, porque geralmente, trazendo um exemplo para você, no caso do uso de ferramentas, ele tem uma região oeste, por exemplo, do estado em que ele tem os votos centrados ali, mas só aquele voto daquela região já não foi suficiente para elegê-lo. Ele precisa avançar com votos em outros locais do seu respectivo estado. Então, nós fazemos uso de ferramentas de inteligência artificial que, ao mesmo tempo que elas colocam o cenário de uma forma mais rápida para esse determinado cliente, ela faz com que as informações do cliente cheguem mais rápido ao público interessado. Isso faz com que ele cresça ali e também ele conheça a demanda daquela região. Aí vamos lá, ainda o sistema municipalista ele é muito forte no Brasil. E ele ganhou uma relevância ainda maior com a questão da distribuição das emendas parlamentares, onde o orçamento do país, ele basicamente é dividido por meio de emendas parlamentares. Então, os parlamentares, eles precisam realmente saber aonde que está aquela demanda para saber onde vão colocar aquele recurso. É como nós falamos um pouquinho antes aqui na nossa conversa prévia, que informação é dinheiro para o cliente no contexto geral, e nesse quesito parlamentar que eu estou trazendo, ela é voto. Então, nós fizemos uso de todos esses sistemas tecnológicos que envolvem a inteligência artificial para que os parlamentares, os clientes, eles tenham subsídios e desenvolvam o seu trabalho da melhor forma possível com o menor recurso disponível, porque a cada momento nós temos também uma redução desses recursos disponíveis e o aumento das necessidades dos municípios, que ficam atrelados ao que os parlamentares precisam disponibilizar a eles, uma vez que a estrutura federal como um todo não consegue hoje dar esse suporte necessário. A gente vê, por exemplo, aquela enxurrada de prefeitos, pelo menos 2 vezes por ano aqui em Brasília, que nós brincamos que estão passando o pires, não é, na Câmara dos Deputados, para os deputados e para os senadores. Então, como que eles vão poder fazer para atender tudo aquilo dali? Não tem mais como ir no manual.
chegar alguém ali e ficar anotando, o prefeito X precisa de 500 mil reais para ajudar a construir uma ponte, você entrar lá no sistema e fazer tudo aquilo manual. Então, vamos agilizar esse processo. Agora, como o Guilherme bem colocou, nada substitui o olho no olho, o tete a tete, a exemplo disso, não é? Os prefeitos não deixam de estar aqui em Brasília fazendo esses seus pedidos aos parlamentares, mas o sistema tecnológico ele precisa ser implementado. Então, nós temos várias ferramentas que fazem com que as prefeituras, os parlamentares em si consigam atingir esses objetivos. Não são ainda, Raquel, uma coisa importante de se colocar ferramentas de baixo acesso financeiro, tá? Porque a tecnologia ela ainda é um sistema caro nesse processo. Mas quando eles conseguem entender como que funciona e os resultados que eles podem obter a partir de então, geralmente eles abrem-se a esse processo. E uma coisa importante também de colocar são as separações que é preciso colocar para eles, para os clientes como um todo, de que rede social não é a mesma coisa que inteligência artificial, né? Do uso do processo de inteligência artificial para esse mapeamento, para essa estrutura de stakeholders que também vocês colocaram antes. Elas até podem se unir em determinado ponto, mas elas não são a mesma coisa. Então, um parlamentar que atua muito bem na sua rede social, não necessariamente ele sabe lidar com inteligência artificial, geralmente ele não sabe lidar com isso. E se ele pecar em algum desses momentos, ele pode colocar tudo a perder, porque a inteligência artificial pode derrubar a rede dele não derruba a inteligência artificial. Essa é a grande questão. Isso é uma questão que a gente traz até quando a gente está falando de parlamentares, de ambiente político, e aí não tem como a gente não falar de inteligência artificial e de redes sociais sem pensar também nos projetos, na regulamentação desses processos, né? E há uma confusão, né, Yara? Queria que você explicasse um pouco aí a diferença de uma tramitação, de um processo de regulamentação de inteligência artificial e a regulamentação de redes sociais. E, na sua visão, depois eu passo também para o Guilherme passar a opinião política dele, por que é esse enrosco? Por que demora tanto esse processo? Bom, nós começamos no período pandêmico no Brasil, de forma atrasada, a misturar essas duas questões. Nós vivemos um colapso sanitário no mundo inteiro por conta da pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, uma avalanche de informações falsas, né, dali. Então, as redes sociais se fortaleceram, as pessoas dentro das suas casas, era a única forma, quase, às vezes, de comunicação e fez-se uso de uma forma ruim das fake news. Então, a partir dali surgiu-se o PL 2630, que ainda temos no Congresso Nacional até hoje, tramitando, e já se transformou num grande balaio de informações e de sistemas fracos, atrasados, e, ao mesmo tempo, todos eles batendo na mesma porta, que é a pressão das Big Techs, sobretudo delas, porque quando se fala da regulamentação do uso de redes sociais, são as Big Techs que estão envolvidas. Mas não apenas elas. A gente não fala só de Facebook, de Instagram, TikTok, a gente fala também de aplicativos, o aplicativo que as pessoas usam para pedir entrega de comida, que estão envolvidas ali nesse sistema. Aí nós vamos ter a questão do uso de direitos autorais, que também foi colocado ali, aí veio um outro projeto que mistura ali streaming, tudo está, de certa forma, atrelado, mas são situações diferentes. E aí tivemos o marco da inteligência artificial, que esse eu tive a oportunidade de participar de forma mais intensa, porque eu fui consultora nessa construção do marco da inteligência artificial. O primeiro projeto que saiu na Câmara dos Deputados, ele era uma baliza que foi construída
com o que nós já vínhamos trazendo de estudos e de avanços na União Europeia. Naquele mesmo período ali, nós já estávamos caminhando, e quando eu falo nós, eu falo com relação à OCDE, porque foi onde eu atuei durante 2 anos, e a gente já estava trabalhando com uma atualização nas regras do uso de inteligência artificial dentro da União Europeia. Então, muito que eu trouxe de lá, nós colocamos dentro da construção desse marco regulatório, que era uma baliza para que depois pudessem ser feitas as regras e de forma separada com outros projetos de lei que iriam vir para subsidiar essa estrutura dentro do Brasil. Ele não foi, obviamente, o projeto dos sonhos, mas foi o que foi possível ser colocado ali, principalmente pela grande pressão que nós sofremos de N entidades envolvidas nesse sistema. Chegou-se a um acordo e foi o texto que foi colocado ali, que os parlamentares também conseguiram chegar a esse acerto e, claro, foi o texto aprovado. Ele vai para o Senado, ele dorme nessa gaveta do Senado durante quase 3 anos, para tentar colocar ele no processo de tramitação. Nós avançamos e se criou um grupo de juristas para tentar mudar essas regras, que não se conversou com a sociedade. Nós temos hoje um projeto que voltou para a Câmara e que vai ser modificado novamente. Criou-se já uma comissão especial de parlamentares que estão tratando desse assunto, vão mudar completamente esse tema, e nós continuamos com as entidades civis com pouca participação. E aí vamos lá, mulheres, por exemplo, nós temos as mulheres e crianças e jovens são os mais prejudicados pelo uso irregular de inteligência artificial, não só no Brasil, quanto em outros países também, mas vamos trazer para o nosso país. Nós temos casos ocorrendo a todo momento de crianças e adolescentes que têm seus dados vazados, imagens deturpadas, e que depois de caírem numa rede social, e são vídeos feitos com uso de deepfake, que basta que tenha o rosto bem colocado de uma dessas crianças, desses jovens, para que o vídeo seja feito. Então, você usa da inteligência artificial para distribuir em rede social. São os 2 caminhos se unindo aqui, que precisa de uma regulamentação de um e de uma regulamentação de outro, para que nós possamos proteger essa comunidade que é tão prejudicada. Nós temos vazamento de dados na saúde. E durante a pandemia, por exemplo, nunca se usou tanto, o brasileiro nem sabia usar o sistema social ali que vai lá e cadastra, que é o SUS, né? No DataSUS. A pessoa nem sabia que tinha aquilo dali. Baixa seu aplicativo, vai lá, cadastra, você tem todo o acesso à sua lista de vacinas, você tem acesso às suas consultas médicas que são feitas no sistema de saúde, só que o sistema de saúde brasileiro, assim como as outras estruturas públicas do Brasil, elas carecem de tecnologia mais avançada para que possam cuidar desses dados e que possam implementar o sistema de inteligência artificial em prol dessa comunidade. Se nós tivéssemos, por exemplo, hoje nós temos uma tecnologia que nós podemos ter um cadastro, por exemplo, que já é utilizado em outros países, e aí a gente faz uso de sistemas de inteligência artificial para facilitarem com que pessoas não precisem formar fila nos postos de saúde. Por meio do cadastro, ela vai lá, ela mapeia a ferida, por exemplo, que ela tenha no corpo, e aquela tecnologia já faz com que diga, olha, você precisa ir no posto de saúde para uma consulta, ou você precisa passar lá só num determinado horário para pegar a medicação X. Quanto nós poderíamos estar evitando de filas, e nós estaríamos fazendo com que os profissionais pudessem dar atendimento mais amplo em várias regiões. Hoje nós ainda não temos profissionais qualificados, diga-se a região norte do país, região nordeste, onde a gente tem
fragilidade, não é? E debilidade, principalmente de profissionais na área médica, médicos, por exemplo, que não querem se deslocar para lá. Então, nós poderíamos, com uma mão de obra menor, fazer com que mais pessoas fossem atendidas no sistema público de saúde, desde que pudéssemos e tivéssemos acesso a esses sistemas tecnológicos. Só que esse sistema tecnológico, volto ali adiante, a Raquel e Guilherme, ele é um sistema ainda caro, mas que se o governo brasileiro, se a estrutura política brasileira, ela conseguisse filtrar e direcionar melhor o uso dos seus equipamentos públicos e dos seus recursos para fazer aos moldes que são feitos já em outros países que têm essas tecnologias mais avançadas, nós conseguiríamos atender mais pessoas. E aí entra muito nessa área que eu participei há um ano da 77ª Assembleia Mundial da Saúde, como delegada do controle social na saúde, mostrando de que forma nós podemos utilizar a inteligência artificial, que é esse foco do meu trabalho, um dos focos do meu trabalho, para atuar em bem da saúde pública no Brasil. O SUS como uma ferramenta de uso tecnológico, não apenas tecnológico, mas fazendo uso da tecnologia para poder atender melhor a população brasileira e dar condições para que essa população enfrente menos dificuldades nas questões da saúde. E aí, parcerias público-privadas e uma série de demandas que podem ser colocadas e que, com certeza, o Guilherme e você vão saber falar tão bem sobre isso, porque, afinal de contas, mexe com tantos atores do setor público e privado que vocês têm amplo conhecimento em relação a isso. E você traz aí dois aspectos importantes, né, Yara, que é o primeiro em relação à possibilidade de você ter dados de eu, Raquel, ser humano, né, fui lá e coloquei meus dados no sistema de saúde para saber ali vacinação, enfim, informações básicas da minha saúde, né? E isso me dá informações para eu saber como onde que eu tenho que ir, ou que tipo de atendimento que eu vou receber. Isso é muito importante, mas por outro lado, assim, é importante que isso fique para mim, né? Que não seja aberto, porque aí a gente tem a questão do vazamento de informações que você trouxe antes, né? Eu queria voltar um pouquinho com o Guilherme aqui para a gente comentar ainda sobre a questão da regulamentação, que você também trouxe na sua fala, Yara. Você fala da regulamentação que acabou tendo um processo demorado, longo, está atrasado, acabou ficando defasada, né? Está lá na Câmara esperando. Guilherme, qual é a sua avaliação assim política para esse ano? Você acha que esse ano essa pauta reaquece ou essa pauta está esquecida por outras agendas mais importantes, agendas de escândalos, enfim, outras agendas que estão chamando mais atenção? Eu vejo que essa discussão hoje ela está interditada no Congresso, a gente não vê essa discussão acontecendo lá dentro, a gente também não consegue identificar uma cobrança para que ela aconteça, né? Uma cobrança a ponto de que ela ande dentro do Congresso, e tem outras pautas que acabaram assumindo a agenda e o tempo dos parlamentares. Então, basicamente, as pautas econômicas do governo, tem ali alguns interesses políticos, de arranjo político dos partidos que estão na base do governo, pensando nessa legislatura e projetando já a eleição do ano que vem, e de oposição a gente pode pensar, agora que a gente está aqui em 13 de maio, a questão do INSS, uma mobilização, o escândalo, né, foi revelado há pouco tempo, então uma mobilização para investigação sobre isso e sobre a anistia, que já acontece há algum tempo e deve continuar caminhando em paralelo com o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Então, eu vejo que o ambiente é esse e não tem essa mobilização. Se a gente for pensar especificamente na pauta, aí eu identifico alguns pontos que podem nos ajudar a entender essa dificuldade. Então, como a Yara comentou, a gente está diante de uma tecnologia nova, revolucionária, uma mudança assim, de paradigma, de funcionamento, até da sociedade, com impactos muito profundos em todas as áreas.
E acredito que ninguém vai querer ser ludista, né? Ninguém vai querer destruir as máquinas, né? Ser contra as inovações tecnológicas, mas é preciso que elas sirvam como aliadas para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, dentro disso, pensando nisso, por ser algo muito novo, que custa caro, demanda investimentos absurdos, a gente pode identificar, por exemplo, o interesse econômico de quem detém essa tecnologia, esse poder de informação, esse poder de influência, muito grande. Não por acaso, grandes bilionários dos Estados Unidos, né, que são de áreas da tecnologia, não só de inteligência artificial, redes sociais, mas que passam por essas áreas também, eles endossaram e fizeram, via de regra, a campanha do presidente Donald Trump, e ali tem ali um apoio do governo para o desenvolvimento disso. Só que, do outro lado, tem a China também com investimento também estatal, massivo para o desenvolvimento de tecnologias de processamento de dados, né, de inteligência artificial. Então, a gente tem um instrumento econômico novo, muito poderoso, e são grupos com poder de influência na sociedade, que, obviamente, não querem passar por uma regulamentação, tem seus desafios para a regulamentação por diversos fatores, né? Então, além disso, a gente tem a questão ideológica, quando a gente pode pensar nisso, de concepção de mundo, de concepção de liberdade para inovação, de liberdade de expressão, enfim. Em algum momento, essa discussão, ainda que inteligência artificial e mídias sociais, redes sociais não sejam a mesma coisa, essa discussão ela vai ser colocada dentro, por falta de conhecimento de quem vai estar falando isso, ou intencionalmente para embaralhar a discussão. Mas essas concepções de mundo, de liberdade, enfim, de se pensar se esses grupos são um oligopólio, que é algo até contra o livre mercado, a liberdade das pessoas ou não, se isso está no jogo. Tem uma questão também técnica, legal, de termos que têm que ser pensados, adequados para essa nova legislação, porque muitas vezes a legislação que a gente tem, ela tem que ser adequada, né, para dialogar com esse mundo novo que a gente vive. E tudo isso vai passar pela política, porque esses interesses vão estar representados ali dentro pelos políticos, né? E quando, uma coisa que se ouve muito na Câmara e no Senado, quando não se legisla, quando não se discute, também está se fazendo política. Então, muitas vezes é por uma opção, pode não ser, mas não tocar no assunto é também fazer política. Então, eu vejo que tem essas dimensões todas que trazem para isso. A questão de ser algo inovador, com impacto na nossa vida econômica muito grande, de concepção de mundo, né, do que as pessoas pensam, o nosso arcabouço legal, a própria estrutura do Estado que a gente tem, e isso tudo resultando, que é onde a gente vê na arena de debate político. Então, a princípio, é um assunto muito difícil de avançar esse ano, e uma tentativa que teve num assunto semelhante, que era a regulamentação de redes, foi um assunto que teve ali o carimbo do Arthur Lira, presidente super poderoso da Câmara dos Deputados, e não conseguiu avançar. Inclusive, essa é uma das atuações que ele mesmo reconhece, em diversas entrevistas já reconheceu, que foi um ponto que ele gostaria de ter avançado, ou seja, foi uma derrota para ele. Então, um homem tão poderoso como ele foi, não conseguiu avançar com isso, justamente pelo ambiente que toda essa discussão está inserida. Agora, eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, para a gente focar um pouco mais numa atuação de profissionais de relações institucionais governamentais mesmo, né? Então, assim, eu tenho um cliente que ele precisa interagir com determinados stakeholders, e ele precisa ter uma rede ali, uma gestão de relacionamentos, ele precisa ter informações validadas, baseado em muitos dados, saber o que está acontecendo ali de momento para poder tomar decisões estratégicas. Yara, como é que a inteligência artificial pode contribuir, ferramentas de inteligência artificial podem contribuir para essa atuação específica? Eu vou utilizar um exemplo, Raquel, se você me permite, para falar sobre isso, porque recentemente nós tivemos algo nesse sentido. Há alguns dias houve uma manifestação em São Paulo de um grupo político X brasileiro, e que nós atendemos alguns clientes que estariam mergulhados nessa situação. Aí junta o que o Guilherme falou lá da rede social com a inteligência artificial. Houve uma barreira no avanço daquelas informações via rede social. Como é que a inteligência artificial ia conseguir romper essa fronteira para avançar? Então, foi-se nas horas
que antecederam, foi feito um trabalho gigantesco de inteligência artificial para que pudéssemos identificar aonde que estava a chavezinha que ia virar aquele processo. Chegou-se ao ponto. O que era? Batom. Quando ocorreu a manifestação, uma das pessoas que estava lá subiu ao palanque e ergueu um batom. Aquela imagem foi para todos os lados. Porque os nossos colegas estavam lá e fizeram o serviço que nós precisávamos que fosse feito. Aquela palavra, aquela imagem foi o que nós havíamos identificado por meio do uso de inteligência artificial, que era capaz de romper os algoritmos que estavam colocados dentro das redes sociais. E todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela rede fizeram uso do batom para conseguir romper aquilo dali. Foram horas antes, porque vinha a equipe trabalhando longamente para conseguir entender aonde que estava o algoritmo que necessitava ser rompido e de que forma que íamos avançar naquele produto. Quando se chegou aquilo dali, pulverizou. E aí foi adiante. Então, eu acabei respondendo a sua questão com um exemplo muito recente do que nós fizemos uso da inteligência artificial para entrar e modificar sistemas dentro das redes sociais. Então, você vê que por mais que elas sejam separadas, e o Guilherme colocou muito bem, e há esses interesses ali, até a gente fala sobre isso, e algumas situações de mal-entendidos entre elas, você vai encontrar caminhos em que elas se entrelaçam. Não é a mesma coisa, mas elas vão acabar se entrelaçando. E nesse aspecto, se você colocar numa balança e dizer assim, o que é mais importante? É você conseguir regulamentar o uso de redes sociais ou o uso da inteligência artificial hoje no Brasil, quando nós temos 2 projetos caminhando de formas distintas e com parados da mesma forma. Se eu pudesse hoje escolher, eu ia dizer, avança na regulamentação da inteligência artificial, porque automaticamente nós vamos chegar em balizas para o uso de redes sociais. Redes sociais não vai balizar inteligência artificial. Então, quando nós estamos atrasados e como o Guilherme também colocou, com outras pautas estrategicamente colocadas pelos autores sociais, que faz com que nós já estejamos na metade do ano praticamente, sabemos que o Congresso já está caminhando para o fim desse primeiro semestre, e aí entra num segundo com outros interesses, nós vamos entrar num ano eleitoral mais uma vez, sem que haja uma definição desses arcabouços para essas 2 legislações. Então, se pudéssemos, pela necessidade dos avanços e pelos prejuízos que eles podem causar, não só para o sistema eleitoral que se aproxima, mas para toda a estrutura político-social do país, a regulamentação do uso de inteligência artificial, ele deveria ter prioridade no parlamento brasileiro. É assim que deveria ser feito. Então, você vê que são as coisas, como que as coisas são colocadas. Não sei se consegui esclarecer a sua resposta quando eu te trouxe um exemplo nesse sentido. E esse exemplo que você traz é muito interessante também, né? Porque vocês estão lá usando inteligência artificial para alterar rede social, mas vocês estão trazendo impacto na rua, né? Então, é isso muito que a gente falou no início da nossa conversa aqui também, que o tete a tete, o olho no olho, nunca vai deixar de existir, por mais que a gente avance nas plataformas, né? E aí eu queria aproveitar esse momento aqui também para comentar sobre um produto que a gente tem aqui na oficina, que é o Orbita. O Orbita ele foi criado pela equipe de cafés da oficina, que sentiu uma necessidade de trazer numa plataforma
não apenas o mapeamento dos stakeholders, mas essa teia de relacionamentos. E aí agora a gente está lançando uma nova fase do Órbita mais avançada que usa dessas tecnologias, que usa de inteligência artificial e que traz muito também de rede social para a gente fazer essa conexão entre o que quem são esses stakeholders, quem são as pessoas que estão com a caneta da mão, que são fundamentais, com quem a gente precisa estar fazendo a interlocução, o posicionamento, a influência que essas pessoas têm, quem é a rede de relacionamento delas, e, ao mesmo tempo, como estão as temáticas em torno dos interesses dos nossos clientes acontecendo ali no ambiente virtual, nas redes sociais e tal. Isso tudo para, de uma maneira muito visual e muito prática, se conseguir observar ali as pessoas que fazem a gestão de stakeholders, poder observar os dados e tomar decisões muito rápidas e muito assertivas. Então, acho que, assim, uma coisa que eu sinto muito nesse momento de inteligência artificial, nesse momento de redes sociais mais avançado e tal, é que a gente aumentou muito a nossa produtividade, né? Então, a gente tem uma busca por produtividade maior e a gente tem uma análise crítica que a gente precisa tomar cuidado. E aí eu ia perguntar para o Guilherme, como é que você faz, Guilherme, quando muitas vezes a gente vê que a inteligência artificial ainda está enviesada, né? Tem alguns vieses ali que a gente precisa tomar cuidado. Como que se toma cuidado em relação a isso? Olha, Raquel, acho que eu volto ao que eu falei no começo, que essa experiência que a gente tem de profissão, de rua, enfim, de conhecimento de Brasil, de pessoas, de interesses, eu acho que isso é determinante para a gente se orientar. Muitas vezes, lógico, a gente vai encontrar informação nova, caminhos, ideias que a gente não tinha visto, pensado, percebido pela inteligência artificial, por todo esse processamento, o mapeamento que a gente vai fazer, como uma informação vai dialogar com a outra, isso tudo é incrível, e ajuda, abre caminhos, facilita a nossa vida, aumenta a nossa produtividade, como você comentou, mas eu ainda vejo que ter esse conhecimento, entender exatamente, pelo menos sempre buscar entender o que um senador está falando, por que ele está falando aqui, de onde ele está tirando aquela fala, isso é fundamental, sabe? A gente poder fazer esse trabalho que a gente chama aqui de inteligência política, que de fato tentar ir além das conexões que estão evidentes, tentar entender o que mais pode ter ali. Muitas vezes pode ter uma situação de determinada pauta que se imagina né, vamos imaginar um projeto de lei que se imagina que ele tem um caminho muito tranquilo para andar, para percorrer. Todos os dados vão indicar isso, mas esse trabalho de estar no Congresso, andar, sentir o clima, o ambiente, o pulso da situação, isso daí pode servir de alerta, muitas vezes, e por isso que eu acho que o desafio é esse, aliar esses dois caminhos para chegar na resposta mais adequada. Tem um deputado muito antigo que costuma falar que é importante o presidente da Câmara ter o olfato bom, porque ele tem que sentir o cheiro do plenário para saber se o cheiro do plenário é de perfume, é de sangue, é de alguma coisa que está acontecendo, para saber para onde o barco está indo, principalmente ali, que é um poder que vai dialogar ou vai tensionar com outros, né? Isso de maneira um pouco mais ampla, mas eu acho que isso se reflete nesse nosso trabalho. A gente tem que estar nos lugares, tem que sentir o clima, tem que ficar ali acompanhando, ver como é feito. Muitas vezes um recorte de rede social, ele é simplesmente um recorte de rede social. É uma fala que foi feita por um deputado em uma comissão, isso pode ter um impacto imenso, pode ter uma repercussão imensa, virar um projeto, tem esse poder, mas muitas vezes o ambiente que está colocado, né, do mundo real do que aconteceu é outro. Então tem que ver como esses dois mundos vão dialogar, né? Esse mundo do que a gente vai juntar de informação, a dimensão disso, essas barreiras, como a Yara comentou, que são portas, bloqueios ou acessos para um vídeo viralizar, para uma determinada pauta viralizar, se ela está alterando aquela realidade ou não, né? E se ela vai ter esse poder ou não. Acho que a gente chega num ponto de dúvida, por exemplo, que é imaginar
quando um vídeo viraliza ao ponto de influenciar um debate de fora para dentro no Congresso. Porque antes a gente via manifestação de rua e a gente conseguia dimensionar um pouco melhor pelo tamanho da manifestação, quantidade de associação que estava apoiando determinada pauta, cobertura da imprensa, o clima no plenário. Agora tem tudo isso, mais esse outro fator, que é um fator que vem das redes sociais, né, desse direcionamento, do peso que isso tudo, que a pauta em questão pode ganhar. A gente já está chegando pertinho do fim, mas eu queria fazer ainda uma pergunta para a Yara, e aí só lembrando, né, que a gente não pode esquecer, a gente está num momento de muito avanço de tecnologia, mas a gente tem a nossa inteligência política, a nossa inteligência ali de humanos sempre atrelada, né? E aí, Yara, eu queria te perguntar sobre legitimidade e transparência. Como é que você acha, assim, de que forma você acredita que essas ferramentas baseadas em inteligência artificial, em Big Data, elas atuam, elas podem contribuir para ampliar essa legitimidade, essa transparência na área de relações institucionais governamentais? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar com conceitos éticos, né? Quando se fala em inteligência artificial, essa é uma das questões que sempre se coloca nos estudos e nos trabalhos que são desenvolvidos. Recentemente, eu estou participando da elaboração do Manual de Inteligência Artificial que está sendo feito pelo governo dos Estados Unidos. A gente começou o ano passado e o governo dos Estados Unidos, em março, ano passado, regulamentou uma série de regras que devem ser seguidas e a partir de então, esse manual ele vai ser utilizado e disponibilizado para empresas públicas e privadas do país. Mas o que norteia esse conceito, independentemente de qual linha que ela é colocada, é a questão ética, porque você tem que trabalhar nesse sentido, Raquel. A gente não pode fazer uso da tecnologia de uma forma incoerente, correndo-se riscos de modificar realidades sociais, porque as pessoas se baseiam nisso hoje em dia, e de uma forma irresponsável, tá? Então, mais do que nunca, quando a gente mexe com relações institucionais e governamentais, é preciso que a pessoa que tenha esses acessos, ela tenha o real conhecimento do que a ferramenta é capaz de trazer para ela, e a pessoa que oferece essa ferramenta saber o limite que ela pode usar, tá? Porque uma alteração que seja feita num algoritmo de rede social, ele pode ser para o bem ou ele pode ser para o mal. Tá? E qual é o limite disso? Quem mexe com isso tem que saber. Eu sempre coloco para as pessoas que a gente trabalha que a minha equipe, a gente vai no limite da ética que a gente considera como necessária para o desenvolvimento do trabalho. Se as pessoas aceitarem esse modelo, nós podemos seguir. Se não, a gente não se sente à vontade. Eu não me sinto como uma pessoa que estudo inteligência artificial e que tive a oportunidade de avançar tanto nesse tema e continuo avançando, eu não me sinto à vontade com esse conhecimento que eu tenho de romper barreiras éticas que possam trazer prejuízos a um determinado grupo ou prejuízos que eu digo realmente em todos os aspectos. A guerra digital é uma guerra que ela pode ser, de forma rápida, perder-se o controle. E a gente atua até o limite do controle visível. Tá? Mais do que isso, eu não considero que as pessoas deveriam ir sem conhecimento, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto isso está acontecendo, tá? E o quanto é muito perigoso,
para a nossa sociedade como um todo. Então, eu queria muito que as pessoas pensassem nas questões éticas na hora de trabalharem com isso e que pudessem confiar nos profissionais que fazem esse tipo de trabalho e nas limitações que são colocadas, porque há preço em todos esses aspectos. Não adianta quererem pagar absurdos e perderem limites que depois nem eles vão conseguir reverter, sabe? Aquela expressão do tiro pode sair pela culatra. Assim, é isso que precisa ser levado em consideração quando se fala de inteligência artificial nesta estrutura de nova era de relações institucionais e governamentais, porque é ali que é feito o tabuleiro da formação das políticas públicas. E é ali também fundamental que seja levado isso em consideração. Tá ótimo, muito obrigada, Yara. Então, a gente chega ao fim de mais uma Arena de Ideias, com essa mensagem super importante da Yara, nesse foco nas questões éticas, né? Eu queria agradecer muito a audiência de vocês, agradecer a participação da Yara Lemos e do Guilherme Maziero nesse programa, e se você gostou, compartilha. Se você perdeu alguma Arena de Ideias, vai lá no Spotify ou no YouTube, que você consegue acessar os programas passados. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.